A DAP chegou ao fim? Este é o tema deste vídeo. Se você quer saber se a DAP realmente vai chegar ao fim, assiste esse vídeo que eu acredito que ele vai te ajudar bastante. Olá, seja bem-vindo ao canal Simplifica INSS. Eu sou Lívia Oliveira, idealizadora deste canal, e estou aqui para simplificar todos os procedimentos relacionados ao INSS. Neste vídeo, eu vou te explicar se a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, ela chegou ou não ao seu fim. Desde já, eu te convido a se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações, pois aqui você encontra conteúdo sério, que é pensado para ajudar realmente o segurado do INSS a resolver os seus problemas. Se esse vídeo te ajudar de alguma forma, eu peço que você curta esse vídeo, pois isso é importante para mim. Faz com que este conteúdo seja divulgado para cada vez mais pessoas, e isso ajuda outras pessoas e me ajuda, faz com que o meu canal cresça. Para saber se a DAP chegou ou não ao seu fim, a gente vai acompanhar a apresentação aqui na tela do meu computador. Como vocês bem sabem, neste canal eu falo e discuto os assuntos relacionados ao direito previdenciário. E a DAP, ela é uma das provas rurais. Ela é um dos documentos que fazem com que o segurado especial consiga comprovar a sua condição de agricultor junto ao INSS. E a DAP, ela chegou ou não ao fim? Realmente a DAP ela está chegando ao seu fim. Por que a DAP está chegando ao seu fim? Porque ela está sendo substituída gradualmente pelo CAF, que é o Cadastro Nacional do Agricultor Familiar. No final do ano de 2021, o MAPA, que é o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele lançou a portaria número 242, no dia 8 de novembro de 2021. Nesta portaria, que é a portaria SAF-MAPA de 242, ela estabelece as condições e os procedimentos gerais para a inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Então, é esta portaria do MAPA que está fazendo com que o cadastro do agricultor familiar comece a ser implementado. Lá nessa portaria, ela define todos os procedimentos que serão necessários para que os agricultores se inscrevam no Cadastro Nacional do Agricultor Familiar. Ainda no ano de 2021, o MAPA lançou uma nova portaria, a portaria 264, que ela é do dia 14 de dezembro de 2021. Essa portaria, ela altera a portaria 242, que é aquela primeira portaria que vem esclarecendo todos os procedimentos relacionados à inscrição do agricultor no Cadastro Nacional do Agricultor Familiar, que é o CAF. E neste documento, ele diz que a DAP, ela vai deixar de ser emitida, sendo que a partir de janeiro, ela somente está sendo emitida de forma excepcional. Ou seja, a DAP, conforme essa portaria, ela será emitida somente em situações excepcionais, ela está sendo emitida em situações excepcionais até a data de 30 de junho de 2022. Eu estou gravando esse vídeo em abril de 2022, então, conforme essa portaria, a portaria número 264 do MAPA, a DAP ela vai chegar ao fim no dia 30 de junho de 2022, ou seja, não vão ser mais emitidos novos documentos com o nome DAP. Porém, a DAP ela vai ser substituída pelo CAF. Não vai ser emitida a DAP, mas vai ser emitido um documento que vai substituí-la, que vai ser o CAF. O Cadastro Nacional do Agricultor Familiar. Vai ser um documento relacionado a esse cadastro. E é importante a gente esclarecer que as DAPs que foram emitidas nas suas datas corretas, elas serão válidas para todos os fins como instrumento ratificador, ou seja, como prova da atividade rural dessas pessoas que possuem esses documentos. O que é o CAF, que é o Cadastro do Agricultor Familiar? Ele é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, é onde o governo pretende inscrever todos os seus agricultores neste cadastro. É por isso que a DAP vai acabar, porque todos os agricultores vão ser inscritos no CAF. Substituirá a DAP, que é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Lembrando que a DAP, ela não é um documento que foi feito para ser uma prova rural. Ela é um documento que o direito previdenciário se utilizou
para tentar categorizar o segurado como segurado especial ou para tentar categorizar aquela pessoa que exerce a atividade na agricultura como uma pessoa que realmente utiliza o crédito rural para o fortalecimento dessa agricultura familiar. A DAP, ela é exclusiva, ela foi pensada para a emissão do crédito rural, para que o segurado que tivesse esses documentos em mãos, ele pudesse ter acesso aos créditos rurais. Enquanto que o CAF, ele já é um pouco diferente, ele é um pouco mais elaborado. O objetivo do CAF, que é o Cadastro Nacional do Agricultor Familiar, é o acesso do agricultor às ações e às políticas públicas, à unidade familiar de produção agrária, aos empreendimentos familiares rurais e às formas associativas de organização da agricultura familiar. São políticas públicas, na realidade, voltadas para o desenvolvimento da agricultura familiar. Então, o CAF, ele é todo direcionado para o fortalecimento e ao desenvolvimento dessa agricultura familiar, diferentemente da DAP. E qual a relevância do CAF para o direito previdenciário? Para isso, a gente tem que fazer uma interligação entre as normas. No artigo 38A da Lei 8.203 de 1991, que é a Lei de Benefícios, é a lei pela qual o INSS se utiliza para conceder e negar os benefícios previdenciários. Lá na Lei de Benefícios, que é essa Lei 8.213, no artigo 38A, ela diz que o Ministério da Economia manterá sistema de cadastro dos segurados especiais no Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS. Então, o Ministério da Economia, ele é para colocar lá dentro do CNIS o Cadastro Nacional do Segurado Especial. E poderá firmar acordo de cooperação técnica com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e com outros órgãos da administração pública federal, estadual, distrital e municipal para a manutenção e a gestão do sistema de cadastro. Então, é através dessa integração, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do INSS, que vai haver essa interligação. Muito provavelmente, esse Cadastro Nacional do Agricultor Familiar, o CAF, será utilizado para que haja uma interligação entre os sistemas, para que essas informações que estão no Cadastro Nacional do Agricultor Familiar, elas migrem para o CNIS. Ainda não se sabe como é que vai ser esse cadastro, porque ele ainda está sendo regulamentado, mas o objetivo do cadastro é cumprir o que está aí na lei, no artigo 38A da Lei 8.213. Além disso, no artigo 38B, ele informa que o INSS utilizará as informações constantes do cadastro que se trata, o artigo 38A, que é o Cadastro Segurado Especial, para fins de comprovação do exercício da atividade e da condição de segurado especial e do seu respectivo grupo familiar. Então, através do CAF, que o INSS vai fazer essa comprovação. Na realidade, não é através do CAF, é através do cadastro que vai migrar para o CNIS. Conforme o parágrafo 1º do artigo 38B, a partir de 1º de janeiro de 2023, a comprovação da condição e do exercício da atividade rural do segurado especial ocorrerá exclusivamente pelas informações constantes no cadastro, ou seja, aquela informação que está lá no cadastro do segurado especial é essa informação que vai fazer com que comprove se aquele segurado é ou não segurado especial. E isso, claro, conforme a Lei 8.213, está tudo lá na lei. E por fim, o que a gente tira dessa importância do cadastro do agricultor familiar para o direito previdenciário? O trabalhador, quando ele não estiver inscrito no CAF, a partir da data de 1º de janeiro de 2023, para o INSS, esse trabalhador ele não será considerado como segurado especial ou como um agricultor. Portanto, ele não terá direito aos benefícios previdenciários. Isso é o que está prevendo a lei. Claro que, muito provavelmente, toda essa legislação ela vai ser adaptada conforme a realidade brasileira. É fundamental, pensando neste aspecto, de que a partir de 1º de janeiro de 2023, o CAF ou o cadastro vai ser obrigatório para se reconhecer os direitos previdenciários, se reconhecer o direito ao acesso à legislação previdenciária ou ao benefício em si do INSS. É fundamental que os segurados, os agricultores, eles busquem o órgão local onde está sendo feito esse cadastro, para que eles consigam se inscrever, consigam inscrever as suas famílias nesse cadastro e o seu direito, quando ele precisar, seja realmente efetivado por meio da sua inscrição lá nesse cadastro. Qual a diferença fundamental entre o CAF e a DAP?
já que a DAP vai chegar ao fim. A DAP, ela continha os nomes ou as denominações somente dos detentores da DAP. Lá na DAP só tinha quem era o titular, ou o primeiro titular ou o segundo titular, não tinha todos os componentes do grupo familiar. Ela destinava-se basicamente para o acesso dessa pessoa ao crédito rural, enquanto que o CAF ele é totalmente direcionado para que realmente esse segurado ele seja cadastrado de forma eficiente, que essa família ela seja caracterizada, ou seja, lá no CAF vai ter que ter todas as pessoas da unidade de produção familiar, que é a denominação que vai ser utilizada a partir de agora, vai ter que ter o endereço onde essas pessoas exercem essa atividade de produção, vai ter que ter a informação de qual a área que essas pessoas estão explorando. Lembrando que para ser consideradas seguradas especiais, elas terão que explorar uma área de até 4 módulos fiscais. E na UCAF vai ter que ter especificado toda a força de trabalho, ou seja, todas as pessoas que trabalham ativamente dessa atividade rural ou agropecuária, elas vão ter. Além disso, ela vai ter que ter a renda, o CAF vai ter que ter a renda de todos os componentes familiares. Ou o componente familiar vai apresentar a documentação, ou ele vai autodeclarar a sua renda lá no cadastro do agricultor familiar, que está inscritas lá no CAF. Lá na portaria, que é a portaria 242 do MAPA, que é a que institui o cadastro do CAF, ela tem várias denominações que precisam ser estudadas para quem está começando ou para quem já está dentro do direito previdenciário e atua e lida com os benefícios rurais. Uma das nomenclaturas é o RICAF. O que é o RICAF? Conforme o artigo 23 dessa portaria, ele é o registro de inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. É como se fosse o documento que vai comprovar que aquela família realmente ela está registrada lá no cadastro do agricultor familiar. Então, é o documento de comprovação da inscrição no CAF, utilizado para viabilizar o acesso do agricultor, do empreendedor familiar e das formas associativas da agricultura familiar às políticas públicas associadas para o desenvolvimento da agricultura familiar. Então, ele é o documento que realmente vai comprovar que aquela família está inscrita, que aquele segurado está inscrito, ou até que aquele grupo de segurados, que é uma associação, estão inscritas lá no cadastro do agricultor familiar. A inscrição no CAF, ela é um procedimento de identificação e inserção. 3 tipos de usuários, vamos dizer assim, não é bem usuários, mas de denominações que serão próprias do Cadastro Nacional do Agricultor Familiar. A primeira denominação é a unidade familiar de produção agrária, quando o agricultor, aquela pessoa que está exercendo aquela atividade, ela se inscreve e inscreve a sua família. Então, vai ser essa unidade familiar de produção agrária. Ou pode ser inscrita através do empreendimento familiar rural, que já não é por meio de uma pessoa física, é através de pessoas jurídicas, ou ainda formas associativas da agricultura familiar no CAF. Ou seja, vários segurados se juntam e inscrevem aquela associação lá no cadastro do agricultor familiar. Também pessoas jurídicas, lembrando que pessoa física é só a unidade familiar de produção agrária, esse item número 1. Portanto, o CAF ele vai ter pessoas físicas, vão ter famílias inscritas lá, vão ter pessoas jurídicas inscritas no CAF. Serão várias as denominações que serão utilizadas lá no CAF. A Associação da Agricultura Familiar, o que é? Que é a terceira opção que eu estava falando no slide anterior. Ela é aquela que comprove a totalidade das pessoas jurídicas associadas com inscrição ativa no CAF e, no caso de pessoas físicas associadas, que comprove que o quadro é constituído por mais da metade de agricultores familiares com inscrição ativa no CAF. Ou seja, a associação, se ela quiser se inscrever no CAF para ter os benefícios que a lei vai dar para essas pessoas, para que ela tenha acesso a esse cadastro, os seus usuários, os seus associados, tem que ser mais de 50% dos seus membros, para que ela consiga se inscrever lá como uma associação da agricultura familiar. Ou seja, se essa associação tem 50 inscritos, para que ela faça parte do CAF, tem que ter pelo menos 26 dos seus membros já ativamente inscritos lá no CAF. Só a partir
do momento em que tem mais de 50% de seus membros inscritos, é que ela pode também se associar ou se inscrever, se registrar lá no CAF. E por que isso é importante? Porque isso vai fazer com que seja facilitado o acesso às políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da agricultura familiar. Por isso que é importante que a própria entidade associativa, ela estimule a inscrição dos seus associados no CAF. Por quê? Porque quanto mais associado tiver, maiores são as chances da própria entidade associativa conseguir os incentivos para que ela consiga entrar no CAF também, consiga os benefícios que a lei vai lhe proporcionar. Existe outra denominação que vai ser o CAF Web. O que é esse CAF Web? Ele é o sistema eletrônico utilizado para realizar a inscrição no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. O órgão que faz a inscrição é ele que vai ter acesso ao CAF Web. Então, através do CAF Web, que as instituições, que poderão ser instituições governamentais e instituições privadas, elas poderão inscrever as pessoas nesse cadastro. E o artigo 7º da portaria número 242, ela vem denominar a documentação obrigatória para a inscrição no CAF. No caso, eu vou falar aqui a documentação para inscrição para a unidade familiar de produção agrária, que são aquelas pessoas que possuem CPF, que podem se inscrever lá no CAF por meio do CPF. O que é para essas pessoas apresentarem junto às entidades que vão fazer o cadastro do CAF? A cópia do CPF de cada um dos integrantes da unidade familiar de produção agrária, ou seja, daquela família que faz a produção, aquela unidade familiar que trabalha na agricultura familiar, ela vai poder se inscrever. Então, vai ter que apresentar o CPF de todas as pessoas. Cópia da identidade de cada um dos integrantes da unidade familiar de produção agrária, cópia da documentação comprobatória de propriedade ou de posse, conforme o caso, podendo ser a escritura pública daquelas terras, o registro cartorial, o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, que é o CNI, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, que é o ITR, contrato de arrendamento de parceria de comodato de meação ou de usufruto, certidão de assentado ou espelho de beneficiário emitida pelo INCRA, se essa pessoa, se essa unidade familiar é uma unidade familiar que é assentada, autodeclaração de quilombola, se for uma unidade familiar que seja proveniente dos quilombos, ou autodeclaração de indígena, quando for o caso, quando for um indígena. Cópia da documentação comprobatória de renda, sendo uma ou mais conforme o caso. Tudo isso vai ter que ter lá no CAF. Que é que vai servir para comprovar a renda dessas pessoas? Imposto de renda, pessoa física. Para o nosso agricultor é muito difícil essas pessoas terem imposto de renda. Existe outra documentação que podem ser apresentadas também. Bloco de notas do produtor rural, a declaração comprobatória da percepção de rendimentos, que é a decora contábil, e a autodeclaração da renda oferida pela unidade familiar de produção agrária. Não tem nenhum desses documentos, então na própria portaria tem um modelo de autodeclaração de renda, onde as pessoas vão, elas próprias, autodeclarar a sua renda ao CAF, se ela não tiver nenhum comprovante para conseguir comprovar e conseguir se inscrever lá no CAF. Então, estas são algumas das alterações que estão ocorrendo. Realmente a DAP vai acabar. Por que ela vai acabar? Porque ela vai ser substituída pelo CAF, que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Este assunto, ele é um assunto muito novo, que as denominações, as nomenclaturas, elas estão começando a ser expostas agora, e a gente que trabalha com direito previdenciário, a gente tem que conhecer toda essa nomenclatura para auxiliar o segurado no momento que ele precisar do benefício ou até antes, para fazer um trabalho de educação previdenciária para essas pessoas, para que elas busquem esse cadastro antes mesmo de precisarem de um benefício previdenciário. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer partes essenciais sobre o Cadastro Nacional do Agricultor Familiar. Gravarei mais vídeos sobre esse assunto conforme forem surgindo as novas portarias e as novas regulamentações sobre o CAF. Curte esse vídeo se você gostou do conteúdo que está sendo apresentado. Encaminhe esse vídeo para alguma pessoa que você acredita que vai se beneficiar ao assistir esse vídeo. E eu espero ter te ajudado. Tchau, tchau e até o próximo Simplifica INSS.